Hello, welcome back to Exploring Languages. As usual, I'm Enrico Torre, and this is our new video. I am just back from the conference of the European Society of Linguistics, where I had the chance to meet Professor Augusto Soares da Silva, who was kind enough to accept my invitation for an interview on one of his main research topics, the status of Portuguese as an international language. I'm sorry, Augusto, I don't have a Portugal football jersey, so I put on the Brazil one. Augusto and I agreed to have the interview in Portuguese, and then I would add the subtitles in English, Spanish, and Italian. Now, I have only been learning Portuguese for a couple of months, so I am far less than fluent, but please don't let this distract you from the vast amount of information which Augusto provided, also in a very clear, simple manner. Before I leave you to the interview, just let me remind you that if you prefer, you may watch this very same video with subtitles in Spanish or in Italian by following the links in the description. Si prefieren, pueden ver este mismo video en castellano haciendo clic en este enlace en la descrizione, o se preferite, potete guardare questo stesso video con i sottotitoli in italiano cliccando su quest'altro link nella descrizione. Enjoy the video! Olá, bem-vindos de volta. Hoje estou em um lugar um pouco diferente. Estou em Leipzig, na Alemanha, para a Conferência da Sociedade Europeia de Linguística, né? Estou muito feliz hoje porque tenho meu primeiro convidado, o professor Augusto Soares da Silva, da Universidade Católica Portuguesa. Augusto é professor catedrático de Linguística Portuguesa e seus interesses de pesquisa incluem semântica lexical, gramática e contextuação, variação linguística dentro do quadro teórico da linguística cognitiva. É o coordenador de dois projetos de uma comparação entre o português europeu e o português brasileiro, e também é o diretor do Centro de Estudos Filosóficos e Humanísticos da Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais. Está correto, Augusto? Você quer adicionar alguma coisa? Não, está muito bem. E, antes de mais, quero agradecer ao Enrico Torre a oportunidade por esta entrevista, o interesse pela língua portuguesa e o encontro que estamos a ter, os dois, pela primeira vez, aqui no Congresso da Sociedade de Linguística Europeia em Leipzig. Muito obrigado, Augusto. Hoje vamos falar sobre o status do português como idioma internacional. Você tem investigado as variedades da língua por muitos anos. Qual é a sua opinião sobre a situação do mundo lusófono hoje em dia? Ainda é um espaço bastante bicêntrico, né? Sim, do ponto de vista das normas linguísticas estabelecidas, podemos dizer que o que mais caracteriza a variação nacional da língua portuguesa tem a ver com as duas normas mais estabelecidas, que são a do português de Portugal, conhecido como português europeu, e a do português do Brasil, ou português brasileiro. São duas normas perfeitamente já estabelecidas, mas emergem já outras normas nacionais do português, como o português moçambicano e o português angolano. A língua portuguesa que se fala em Angola e Moçambique e noutros países de língua oficial portuguesa, países africanos, chamados PALOP, seguem a norma do português europeu, mas já desenvolveram algumas características próprias que permitem sustentar que já está a emergir um português moçambicano
com características próprias e um português angolano com características próprias. E há estudos de linguistas moçambicanos e angolanos que têm sistematizado algumas dessas características. Mas o facto é que aquilo que mais caracteriza a situação, ou que melhor caracteriza no momento atual a situação da variação pluricêntrica da língua portuguesa, a língua portuguesa como uma língua pluricêntrica, o conceito introduzido sobretudo por Michael Klein nos anos 90 e que é definido como a língua que apresenta diferentes normas nacionais. Esta situação ainda é mais bicêntrica do que pluricêntrica e que tem a ver com o estabelecimento, a normalização, a codificação das duas normas. Naturalmente, a norma do português de Portugal, com uma história muito longa, mas também a norma do português do Brasil, com a sua autonomia desde o século XIX. No entanto, há que reconhecer que já se pode falar de um português pluricêntrico como uma realidade, sendo certo que as normas angolana e moçambicana ainda estão a emergir. Isso é muito interessante. Para as duas variedades que ainda são as dominantes, quais são, na sua opinião, as diferenças mais notáveis entre o português europeu e o português brasileiro em termos de estratificação das variedades linguísticas? Bom, é uma pergunta muito interessante, mas muito ampla, e a resposta levaria muito tempo para uma informação mais suficiente, mais completa. Mas podemos dizer, em termos gerais, que há diferenças entre o português europeu e o português brasileiro a todos os níveis da estrutura da língua. Em todas as áreas do funcionamento da língua há diferenças fonético-fonológicas, há diferenças sintáticas, morfológicas, há diferenças lexicais. Percebem-se melhor as diferenças fonético-fonológicas porque são mais físicas, mais perceptíveis. Mas também se percebem as diferenças sintáticas ou morfossintáticas e as diferenças lexicais. Há conceitos que têm uma designação em Portugal e outra no Brasil, e há vários casos de conceitos com designações muito diferentes. Há muitas palavras que, de facto, são palavras diferentes para o mesmo conceito. Eu próprio tenho desenvolvido um projeto sobre convergência e divergência entre as duas variedades nacionais, para tentar medir a evolução destas duas variedades, se está a ser feita no sentido da convergência ou no sentido da divergência, e trabalhei com o vocabulário do futebol e o vocabulário do vestuário. Por exemplo, se olharmos para estes dois campos lexicais, encontramos muitas diferenças. Há muitos termos que se usam apenas no Brasil e outros que se usam apenas em Portugal. Por exemplo, zagueiro, que é o termo que os brasileiros utilizam para o defesa na equipa de futebol, a posição de defesa, e em Portugal nunca se utiliza o termo zagueiro, mas sim defesa, ou o termo goleiro para guarda-redes em Portugal, e muitos mais termos, não é? muitos mais termos. Por isso,
há muitas diferenças a todos os níveis da estrutura da língua, fonético, fonológico, sintático, morfológico também, e lexical. E é um tópico importante o que vou introduzir agora, é interessante verificar que a ideia que às vezes as pessoas têm de que o português brasileiro é mais inovador, mudou o português levado pelos descobridores, século XV, século XVI, essa ideia de que a mudança está do lado do português que se fala no Brasil não é verdadeira em todos os casos, e na maior parte dos casos até é falsa. Vou dar 2 exemplos. Do ponto de vista fonético, a estrutura fonética, sobretudo a estrutura vocálica do português do Brasil, está mais próxima do português falado pelos descobridores portugueses do século XVI, XV, do que o português que se fala em Portugal hoje em relação a esse mesmo período, século XV, século XVI. Então, neste domínio, a mudança verifica-se do lado do português europeu. A partir, sobretudo, do século XVIII, há uma mudança que se nota no sistema vocálico, no português de Portugal, e essa mudança consiste na redução da abertura das vogais átonas. É? A redução ou elevação, num outro termo que se utiliza em fonética. Isto é, uma tendência de mudança fonética no português de Portugal, no sentido do fechamento das vogais átonas. Isto não acontece no português do Brasil. O português do Brasil conserva um vocalismo átono aberto, tal como o vocalismo átono que existia no século XV e século XVI. E um outro aspecto só, muito rapidamente, do ponto de vista sintático, a posição dos clíticos. A posição dos clíticos. Há uma diferença muito grande entre o português de Portugal e o português do Brasil. No português de Portugal, a colocação padrão dos clíticos é depois do verbo, e no português do Brasil, a colocação padrão dos clíticos é antes do verbo. Ele deu-me o livro, em português de Portugal, ele me deu o livro, em português do Brasil. Ora, quem mudou aqui neste aspecto foi o português europeu. E o português do Brasil mantém a posição dos políticos tal como funcionava no século XV, século XVI. Por isso, há alguns exemplos de mudança do lado do português europeu e de conservadorismo do lado do português brasileiro. Evidentemente que há outros casos, há outras situações, sobretudo por influência das línguas de contacto no Brasil, em que as mudanças se dão do lado do português brasileiro. Isto é muito interessante. Agora, sobre as novas variedades emergentes, qual é a sua previsão sobre o futuro do mundo lusófono nas próximas décadas? Muito bem, uma questão muito interessante, e aquilo que vou dizer baseia sobretudo em projeções demográficas e demolinguísticas. Há dados que provêm de estudos demográficos e demolinguísticos desenvolvidos pela ONU,
e que mostram que a evolução da língua portuguesa na segunda metade do século XXI vai ser muito acentuada. E vai ser acentuada, e as previsões ou as projeções existem já para 2100, vai ser acentuada sobretudo em resultado do aumento enorme da população em Angola e em Moçambique. De acordo com as projeções, neste momento estima-se que haja cerca de 270 milhões, 280 milhões de falantes da língua portuguesa em todo o espaço lusófono, nos 8 países de língua portuguesa ou de língua oficial portuguesa, a que se somam a Guiné Equatorial, que desde 2011 assumiu também o português como língua oficial, e a região administrativa, a região autónoma administrativa de Macau, embora com uma representação de falantes do português muitíssimo reduzida. Bom, os dados atuais da ONU datam de estatísticas feitas para 2015, estimam que haja 276, à volta disso, milhões de falantes do português. As projeções para 2100 vão alterar completamente esta situação e apontam para uma duplicação de falantes no espaço lusófono. Estima-se que em 2100 haja 520 milhões de pessoas que habitam no espaço da lusofonia, e estima-se também que, ao contrário da situação atual, relativamente a estes 520 milhões de pessoas, a maior parte seja constituída por pessoas que têm o português como língua materna ou como língua segunda. Porque hoje sabemos que em Portugal, em Angola e Moçambique, há muitos angolanos e muitos moçambicanos que não falam português. Há muitos mesmo que não falam português. Mas para 2100, é resultado das alterações políticas, sociais, sobretudo nos PALOP, e em particular em Moçambique e em Angola, não só vai crescer exponencialmente a população, e essa é uma tendência que se verifica em toda a África, ou que se projeta para toda a África, não só vai crescer exponencialmente a população nos países africanos, e portanto também nos países africanos de expressão oficial portuguesa, como essa população, no caso de Moçambique e de Angola, falará maioritariamente o português, quer como língua materna, quer como língua segunda. E a alteração nos dados que a ONU disponibiliza, a alteração vai no sentido de Angola passar de 28 milhões de habitantes neste momento para 173 milhões de habitantes, e Moçambique dos atuais 28 milhões para 135 milhões. Portanto, um aumento exponencial. Ao mesmo tempo, estima-se que a população brasileira, sobretudo a partir dos anos 2050, 2060, desça um pouco. A tendência é no sentido do aumento da população brasileira, um aumento ligeiro até os anos 2050, e a partir daí que desça
para 190 milhões, são as estimativas para 2100, 190 milhões. De 205 ou 210 milhões para 190 milhões. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que em 2100 vamos ter uma distribuição das normas nacionais do português bem diferente da situação atual. Voltando à questão inicial, aí sim vamos ter um pluricentrismo perfeitamente claro, perfeitamente marcado, com 3 grandes centros populacionais, o português do Brasil, o português moçambicano e o português angolano, e o português moçambicano e o português angolano, juntos, terão mais falantes do que o português brasileiro. E estima-se, ao mesmo tempo, que a população portuguesa diminua consideravelmente. Para 2100, estima-se que dos atuais 10 milhões de portugueses, haja apenas 6 milhões e meio. Portanto, uma descida muito acentuada para a população portuguesa. É evidente que as situações podem alterar-se com políticas de migração diferentes. Nós em Portugal e os políticos vão dizendo, e bem, que precisamos de aumentar a nossa população e temos as portas abertas a migrantes. Isso pode alterar, esperemos que altere um pouco a situação. Então, o futuro da língua portuguesa vai passar por uma afirmação clara da língua portuguesa como língua pluricêntrica. Não apenas bicêntrica, como atualmente, mas claramente pluricêntrica, com 3 grandes centros nacionais, português brasileiro, português moçambicano e português angolano, e também com o português de Portugal, evidentemente com um número de falantes muito menor em comparação com as outras normas, mas com um peso simbólico que será mantido. Não é? E também aumento, as projeções apontam também para aumentos populacionais nos outros países da lusofonia, nos outros países de PALOP e Timor-Leste também. Inevitavelmente, isso vai ser uma transformação radical e você tem uma ideia para uma standardização pluricêntrica da língua? É uma questão muito importante e muito complexa. Tendo em conta esta situação que se perspectiva para a segunda metade do século XXI e para o final do século XXI, tendo em conta esta alteração das normas nacionais, eu penso que é necessário desenvolver, ela já existe, mas estimular, potenciar, desenvolver ainda mais a política pluricêntrica da língua portuguesa. Quero eu dizer com isso que é necessário que haja políticas de língua multilaterais que convoquem os diferentes países de língua portuguesa, de língua oficial portuguesa, da lusofonia, como parceiros com idêntico estatuto, naturalmente, para questões de política de língua e, portanto, uma gestão necessariamente multilateral da política de língua e não apenas bilateral, como tem sido, sobretudo a gestão nos últimos anos tem sido mais bilateral do que multilateral, isto é, mais entre Portugal e o Brasil do que entre todos os países da lusofonia, embora há que reconhecer que várias medidas e várias políticas e várias iniciativas
ao nível, por exemplo, da Associação Internacional de Língua Portuguesa e ao nível da CPLP, naturalmente também, várias iniciativas têm sido tomadas para uma gestão multilateral da língua. Mas, atendendo a esta realidade, devemos caminhar para uma maior afirmação da língua portuguesa como língua pluricêntrica, com as implicações que isso tem ao nível de políticas pluricêntricas da língua e também, e é outro dado este talvez mais complicado, ao nível da codificação ou standardização pluricêntrica da língua. Eu tenho afirmado, tenho escrito em alguns artigos que precisamos de uma gramática pluricêntrica. Nos últimos 15 anos nós assistimos no Brasil e também em Portugal a um aumento muito positivo, muito importante de gramáticas da língua portuguesa. Nos últimos 15 anos tem havido, quer do lado do Brasil, quer do lado de Portugal, novas gramáticas, importantes gramáticas descritivas da língua portuguesa, mas ainda não temos uma gramática pluricêntrica. Eu não sei se vamos ter, e a questão aqui é o que é que eu entendo por gramática pluricêntrica. É uma gramática que sistematize as diferentes normas da língua e que sistematize e coloque num mesmo manual essas diferenças e as semelhanças, ou seja, essa variação entre as diferentes normas da língua portuguesa. Uma outra questão que tem suscitado várias reflexões e também várias preocupações é podermos pensar na língua portuguesa como língua internacional num sentido de um padrão internacional da língua portuguesa. O texto mais recente que tenho, eu falo na realidade do português como língua pluricêntrica e no desejo do português como língua internacional, neste sentido de um padrão internacional único. Porque não existe esse padrão internacional único e não sei se algum dia existirá. Agora, de facto, há vantagens, interesses práticos a vários níveis, no sentido de se poder desenvolver um padrão internacional único. Mas isso é algo que é difícil de conseguir. E por isso eu creio que, em termos de realidade linguística, podemos falar porque os dados evidenciam essa situação numa realidade pluricêntrica da língua, que vai implicar políticas pluricêntricas e codificação linguística, quer ao nível gramatical, quer ao nível lexical, através de dicionários e de prontuários, vai implicar trabalho pluricêntrico. Fica claro. Muito obrigado, Augusto, por aceitar o meu convite para fazer esta entrevista para o meu canal no YouTube. Você foi muito amável. Meus melhores votos para seus estudos futuros. Espero te ver em breve. Henrico, eu é que agradeço esta oportunidade, mais uma vez, esta oportunidade para falar sobre a situação da língua portuguesa, embora com pouco tempo há muita coisa a dizer, mas para poder partilhar algumas ideias sobre a situação da língua portuguesa como língua pluricêntrica, como língua internacional, porque também é uma língua internacional num sentido que não apenas no sentido de um padrão internacional único, mas num sentido de língua falada em vários países e em diferentes continentes. E agradeço muito esta oportunidade por falar e por falar em português e por ser entrevistado em português, e por isso, Henrico, muito obrigado
pelo convite e pela oportunidade. Okay, Enrico back here. Please, let me invite you to find more information on Augusto's work online on his official page on the website of the Catholic University of Portugal, and also on his ResearchGate and academia profiles. If you enjoyed the video, please like it, subscribe to the channel, and click on the bell icon to receive a notification of every video I publish. Now it is your turn. For the question time, I would like to know, if you speak Portuguese as a native, second, or foreign language, what do you think then of the similarities and differences among the different varieties? How do you see the future of the language? And of course, as usual, if you have any suggestion or request for future videos, please just leave a comment. Before I let you go, let me just remind you to follow Exploring Languages on the social media, Facebook, Twitter, Instagram, and also LinkedIn. Okay, now I'll let you go for real. See you in a couple of weeks. Meanwhile, have fun, have a good time, and keep exploring languages. Bye!